Olá, tudo bom? Aqui é Cassiano. Nesta videoaula eu vou passar como é que funciona o novo serviço padronizado pela Clinicar, chamado Check-up pós-Covid, que é uma avaliação de saúde metabólica e cardiovascular, com o objetivo de identificar riscos e atuar na prevenção, e é focado para pessoas que já tiveram Covid-19 ou que têm doenças crônicas e precisam avaliar possíveis descompensações dessas doenças. O que você vai encontrar aqui nessa videoaula? A gente vai ter uma passagem revisando quais são os quadros clínicos da Covid-19, depois vamos falar um pouco sobre pós-Covid, uma coisa chamada síndrome pós-Covid, vamos repassar a ficha técnica desse check-up, como é que ele funciona, quais são os parâmetros, o protocolo de atendimento. Começando a falar sobre os quadros clínicos da Covid-19, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela diferencia os quadros em 3 grandes grupos. Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo existe essa diferenciação, né? Quadros leves, quadros moderados e quadros graves. Os cuidados após a doença, obviamente, devem ser individualizados, mas essa forma de categorização ela é útil porque auxilia no direcionamento da conduta clínica e acompanhamento após a doença. Então, como funciona essa diferenciação de quadros clínicos da Covid-19? Os quadros leves são aqueles considerados ou quase praticamente assintomáticos, com ausência de sintomas ou sintomas muito leves, geralmente autolimitados, e aí existem alguns sintomas que são comuns, como febre, mialgia, cefaleia, fadiga, dor de garganta, ou alguns sintomas respiratórios, como dispneia, pneumonia ou necessidade de oxigênio, estão ausentes. Então, a pessoa pode ter sintomas respiratórios, mas não esses sintomas mais graves, como falta de ar, quadro semelhante à pneumonia ou mesmo necessidade de oxigênio, né? O chamado quadro moderado já é um quadro em que o paciente, além desses sintomas parecidos do quadro leve, ele já vai apresentar dispneia persistente após a evolução do quadro inicial, mesmo em repouso, pode precisar de suplementação de oxigênio, a saturação de oxigênio feita no oxímetro pode estar menor do que 92%, provavelmente vai precisar de internação hospitalar e lá na radiologia no hospital provavelmente vai aparecer acometimento pulmonar característico pela Covid-19. E os chamados quadros graves são aqueles pacientes que vão ter tudo isso e ainda vão precisar de UTI, ventilação mecânica, intubação, e aí podem ter outras complicações, como acometimento cardíaco, elevação de troponinas, alterações no ecocardiogramas ou mesmo arritmias ventriculares. Então está claro que quando a gente fala de pacientes que se recuperaram da Covid-19, eu posso ter pacientes que tiveram qualquer uma dessas 3 situações, leves, moderados ou graves, né? Falando um pouco então sobre esse quadro chamado pós-Covid, pessoas que tiveram a Covid-19 e se recuperaram. O que está acontecendo com essas pessoas, né? Estão aparecendo sintomas que estão sendo chamados ou de condições pós-Covid ou chamado de Covid prolongada, ou provavelmente o termo mais aceito tem sido a síndrome pós-Covid. O que é essa síndrome pós-Covid? É uma categoria heterogênea de sintomas que estão aparecendo em pessoas que já tiveram a doença e esses sintomas podem estar presentes durante 4 ou mais semanas após a infecção inicial pelo SARS-CoV-2 e podem ter diferentes níveis de gravidade. Essa situação de síndrome pós-Covid pode acontecer em pessoas que não foram hospitalizadas ou desenvolveram quadros clínicos leves, né? Mesmo após algumas semanas de ter melhorado da doença. Pessoas que foram assintomáticas durante a infecção também podem desenvolver sintomas semanas após a infecção. E esses sintomas após a Covid são altamente variáveis e podem ser contínuos ou podem surgir e desaparecer ao longo do tempo. Então, diversos sinais e sintomas que podem surgir depois do fim da Covid-19 têm sido observados, né, em sobreviventes dessa infecção. E o tipo de problema que essas pessoas podem estar desenvolvendo varia muito. Então, tem pessoas que desenvolvem problemas neurológicos, tem pessoas que desenvolvem problemas cardíacos, como miocardiopatias ou cardiocirculatórios, tem pessoas que desenvolvem comorbidades respiratórias, como problemas graves pulmonares, que se tornam crônicos, tem pessoas que desenvolvem problemas endócrinos, pessoas que manifestaram início de diabetes depois do Covid, por exemplo, problemas gastrointestinais, como dismotilidade gastrointestinal, problemas psiquiátricos, vasculares, renais, musculoesqueléticos, pacientes que se queixam de dores musculares, miosites, por exemplo, e até mesmo problemas dermatológicos.
Isso varia, obviamente, de pessoa para pessoa, não é uma coisa facilmente previsível, e todos esses quadros possíveis têm ocorrido e têm sido referenciados, né, têm sido agrupados nessa síndrome chamada síndrome pós-Covid. Por isso, é tão importante verificar como é que está a saúde desses pacientes depois do fim da Covid-19, né? E aí, entrando um pouco no check-up pós-Covid, a ficha técnica, por que esse check-up é importante e o que ele avalia? Qual é a utilidade dele? Primeiro, falando da indicação. Ele é indicado para pessoas que tiveram Covid-19, então fez o teste de antígeno, deu positivo na farmácia, por exemplo, ou teve um diagnóstico de RT-PCR feito no laboratório, e aí essa pessoa se curou da Covid e agora ela pode fazer um check-up pós-Covid. Além disso, pessoas que têm doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, dislipidemias ou sobrepeso, mesmo que não tenham tido Covid, pode ser que durante essa pandemia, por questão do lockdown, de ter ficado em casa, essas pessoas podem ter descuidado do controle dessas doenças crônicas. Então a gente vai ver que esse check-up pós-Covid aqui também pode encaixar muito bem para essas pessoas. Quais são os pacientes que não está recomendado esse check-up, né? Menores de 18 anos, como a gente vai ver, esse é um check-up recomendado para adultos, e a gente vai ver que gestantes e portadores de marca-passo, especificamente, tem contraindicação para bioimpedância, que é um dos procedimentos feitos no check-up, então também é uma contraindicação. Entrando então nesses parâmetros, né, do check-up, quais são os parâmetros que eu avalio desse paciente que vem para fazer um check-up pós-Covid? Esse paciente vai passar por uma anamnese, que a gente já vai ver como ela funciona, vai fazer pressão arterial, frequência cardíaca, glicemia, IMC, peso e altura, vai fazer bioimpedância para a gente ver percentual de gordura corporal e de massa muscular e vai fazer um teste rápido de perfil lipídico para ver todas as frações, colesterol total, triglicerídeos, HDL, LDL e não HDL. E por fim, oximetria, que é um parâmetro também ganhou muito destaque durante a Covid-19 e a gente também resolveu encaixar aqui no check-up pós-Covid, porque pode ali aparecer uma alteração de oximetria respiratória em alguns pacientes, então é um parâmetro interessante também. Portanto, você está vendo que são 8 grandes parâmetros analisados nesse check-up. E a anamnese, como funciona? A gente faz algumas perguntas estruturadas que você vai utilizar o software para fazer, e essas perguntas são as seguintes: há quanto tempo você teve Covid-19? Se houve necessidade de internação? Se após a Covid-19 tem sentido algum desses sintomas, né, como fraqueza muscular, dor muscular, muito cansaço ou fadiga, desconforto respiratório ou falta de ar, tontura ou vertigem, confusão mental ou dificuldade de memória, insônia ou dificuldade para dormir, paladar ou olfato reduzido, que pode acontecer, diarreia ou mau funcionamento intestinal. Então veja que a gente está fazendo uma anamnese bem completa, vendo se o paciente se queixa de algum desses sintomas, né? Além disso, vamos perguntar se ele tem alguma condição crônica anterior à infecção pelo coronavírus, como hipertensão, diabetes, colesterol alto, sobrepeso, obesidade, tabagismo, asma ou doença pulmonar obstrutiva crônica ou nenhuma condição crônica previamente à Covid-19, ou outras que esse paciente possa ter que você pode anotar ali na anamnese. E também perguntar há quanto tempo fez os seus últimos exames para monitorar essas doenças pré-existentes ou causadas pelo coronavírus, para ter uma noção de quanto tempo faz que esse paciente procura ou não um exame, o médico, né? Atualmente faz uso de algum medicamento, também é uma pergunta importante da anamnese, se o paciente faz uso de medicamento contínuo, registrar esses medicamentos no software, perguntar sobre a vacinação contra a Covid-19, fazer a oximetria do paciente e registrar o resultado também. E, por fim, tem aí um campo de observação ou anotação adicional. Então, veja que não é uma anamnese longa, são 9 perguntas. Você vai perguntando para o paciente, vai clicando ali nas respostas, anotando as respostas, e assim você tem uma noção bem completa de qual é o status clínico daquele paciente no momento do check-up. E entrando no protocolo de atendimento especificamente, como é que é o passo a passo para você poder atender esse paciente, né? Então, primeiro de tudo, esse paciente tem indicação para o check-up? Você vai ver se esse paciente tem a indicação, recordando que são pessoas que já tiveram a doença ou pessoas com doenças crônicas que podem ter descuidado da saúde. E lembrando que a contraindicação aqui é menores de 18 anos, gestantes, portadores de marca-passo e sempre observar a ficha técnica do serviço para mais detalhes. Se tiver alguma contraindicação, desaconselhar a realização do check-up e recomendar um check-up de saúde que seja mais adequado para o perfil do paciente.
Se tiver a indicação, você começa o atendimento farmacêutico pela anamnese, como a gente já viu, faz ela dentro do software, não esquece que a oximetria está envolvida, e aí você vai fazer os parâmetros que você tem que medir nesse paciente. Verificar a pressão arterial e a frequência cardíaca, fazer a avaliação corporal por bioimpedância. Se tiver uma contraindicação, você até pode substituir a bioimpedância por uma avaliação antropométrica com fita métrica, né, com fita antropométrica, ou no mínimo fazer só peso, altura e IMC, que também é uma forma mínima aí de não deixar o paciente sem atendimento. Depois fazer o teste de glicemia, fazer o teste rápido de perfil lipídico com equipamento portátil. E depois você vai juntar tudo isso, avaliar e interpretar os resultados, entregar para o paciente o laudo, entregar a declaração de serviço farmacêutico e orientar esse paciente sobre o que você encontrou, né? Podem ter parâmetros aí que estão dentro dos valores de referência, tudo normal, pode ter alguma alteração em algum parâmetro, e aí você vai definir a melhor conduta apropriada, encaminhar esse paciente ao médico, pode ser um encaminhamento de rotina, pode ser um encaminhamento até de urgência, dependendo de um resultado muito alterado que você encontra, e pode deve inclusive, marcar um retorno para esse paciente na farmácia. Uma vez que ele tenha consultado o médico e tenha uma conduta, pode voltar para continuar um atendimento com você na farmácia. Por fim, a gente tem o POP 086, que é de check-ups de saúde. Dentro desse POP você tem ali o link para o check-up pós-Covid. Isso fica disponível aqui na central de ajuda, né? Fica disponível no suporte do Clinicar. E alguns documentos que podem te ajudar a complementar com mais informações sobre o Covid. A gente tem outros POPs que são complementares, POPs de testes rápidos de Covid, por exemplo. Temos cursos EAD voltados a essa área e temos alguns e-books que ficam disponíveis todos na Clinicar University que você pode baixar gratuitamente, você que é usuário da plataforma, e pode utilizar como material complementar. É isso aí, espero que você tenha gostado. Aqui estão algumas referências que a gente utilizou para construir, todas disponíveis aí caso você precise, e espero que o check-up pós-Covid faça muito sucesso aí na farmácia e possa ajudar muitos pacientes. É isso aí.